Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na nossa tela você tem aí o nosso site para você acompanhar a nossa programação ao vivo, da mesma maneira que passa no Canal 6, www.tvcomunitaria.rio. O e-mail e o telefone também estão aí na sua tela para você interagir com a gente. Hoje nós vamos falar com a professora Alexandra Anastácio, que é pró-reitora de graduação da UF, Universidade Federal Fluminense. Eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui na TV Comunitária, uma TV de domínio público, é uma TV comandada por organizações não governamentais. Aqui tem entidades estudantis, tem sindicatos, tem centrais sindicais, pessoas e tal, que lutam pela comunicação mais democrática. É um prazer estar aqui. Então, eu queria começar, a gente trocou umas ideias antes da gravação, e você falou de que a Universidade Federal Fluminense é uma das maiores do Brasil? Exatamente, a Universidade Federal Fluminense ela tem cerca de 60 mil alunos de graduação, de pós-graduação, tanto presencial e à distância. É uma das universidades que apresenta o maior número também de cursos de graduação à distância e também de número de estudantes à distância. É a universidade que apresenta o maior número de matriculados dentre todas as outras universidades federais. Ela se apresenta em 9 campi, né, corrigindo, do estado do Rio e um campi em Oriximiná, no Pará, né, onde nós temos atividade de ensino, de pesquisa e também de extensão. Então, é uma universidade que ela está inserida em muitos lugares e tem um papel muito importante nas cidades que ela está inserida. E mesmo a UF tendo esse papel todo, que eu não conhecia, eu acho que o nosso telespectador também não, e ela está na mira do ministro da Educação atual, que quando dá entrevista sempre coloca a UF como um lugar de balbúrdia, etc. Eu acho que a universidade ela tem um papel muito importante na divulgação cada vez maior do que ela faz, do que ela sabe fazer. Eu acho que alguns segmentos da sociedade, e eu não culpo o ministro por isso, desconhecem realmente o verdadeiro papel da universidade, um ambiente que ele tem que ser pautado na democracia, no debate plural, né? Então, é um ambiente que em alguns momentos pode assustar as pessoas, né? Quando a gente tem a oportunidade de discutir contraditório, de ter diferentes pessoas. Principalmente aqueles autoritários que não admitem o debate ou a posição diferente da sua. Exatamente, porque isso também é um pouco construído, né? Na verdade, a gente aprende, a educação ajuda muito a gente a aprender a ser solidário, a aprender a ser tolerante. Então, eu acho que o estudo, o método científico também, a convivência com o diferente, e a universidade propicia isso de maneira muito relevante. Eu acho que essa convivência e esse debate, essa discussão, eu acho que contribui muito para formar cidadãos com esse tipo de percepção dentro da sociedade. Então, eu acho que esse também é um papel importante da universidade, a gente formar cidadãos cada vez mais críticos, que é isso que o mercado de trabalho também ele demanda, que a gente forme pessoas que possam ter pensamento, criticidade, de maneira bastante qualificada, e que possa também ser pautada nessa formação, e isso está previsto na Constituição, enquanto universidade, que a nossa universidade, não só a nossa, mas todas as universidades, ela tem um papel primordial de fomentar o conhecimento, mas um conhecimento que possa contribuir com a redução das desigualdades regionais. Isso está previsto, né, dentro da Constituição. E isso é muito importante
preservar isso faz parte da autonomia da nossa universidade. Então, a UF contribui para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, por exemplo? Com certeza, com certeza. Nós temos uma série de pesquisas relacionadas à área de saúde, pesquisas de ponta. Temos também empresas júniores desenvolvendo uma série de inovações e são tocadas pelos alunos, coordenadas por professores, né? A gente tem um hospital universitário também que é de relevância para a cidade de Niterói, que atende toda a região metropolitana. A universidade ela apresenta um perfil, um percentual de professores doutores muito relevante, então isso também demonstra a qualidade. A maior parte dos cursos, e isso é mais próximo da Pró-Reitoria de Graduação, são muito bem avaliados pelo próprio MEC, né? Então, a maioria dos cursos, né, de projetos que são fomentados, por exemplo, tanto pelo CNPq, né, quanto pela FAPERJ, as agências de fomento, a UF ela consegue estar sempre entre as mais vencedoras de projetos de pesquisa nas diferentes áreas, né? Então, a UF ela tem uma relevância, por exemplo, muito grande nos seus cursos de História, né, de nível 7, nos cursos da área de comunicação e de línguas. Então, poucos exemplos, eu nem estou falando da minha área, que é a área de nutrição, mas a universidade, ela tem uma produção científica muito qualificada e principalmente muito antenada com os anseios da sociedade. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não abre mão, né, dentro da nossa universidade. E o aluno, ele aprende com a pesquisa, né? Então, a gente não apenas coloca o estudante sentado dentro de uma sala de aula, mas a vivência acadêmica desse estudante tem que se dar também fora da sala de aula. Então, por isso, alguns segmentos se assustam. O aluno está participando de uma palestra, de um seminário, de um debate, ele tinha que estar dentro da sala de aula. Nós entendemos que o aluno, ele vivencia, ele aprende muito também fora da sala de aula. E essa tentativa de vincular as universidades a uma situação de comportamento extravagante, ligados ao consumo de drogas, a atividades todo mundo nu, etc., como foi feito algum tempo atrás na campanha eleitoral e vem sendo repetido algumas vezes para tentar denegrir as universidades. E o corte de verbas, que teve aquela luta toda, teve até 3 grandes manifestações no Brasil. Uhum. Como o reflexo disso na UF? Bom, a gente não pode analisar a questão, né, que sempre reiteradamente alguns segmentos colocam para a sociedade, a questão de ou uso de drogas ou festas, enfim. A gente tem que refletir a questão desses desvios, vamos dizer assim, da utilização de drogas ilícitas ou outras, como um problema de saúde pública da sociedade. Como eu falei, a UF ela tem 60 mil alunos, mas uma comunidade de mais de 70 mil pessoas. Ela é maior do que muitos municípios no Brasil. Então, é impensável imaginar que dentro dessa cidade, né, universitária, a gente não tenha nenhum tipo de problema que seja reflexo ou seja parecido com o que acontece fora da universidade. Então, o que acontece dentro da universidade, a universidade reflete, na verdade, o que está fora dela. Então, o que nos preocupa, o que nos preocupa como educadores, é a gente ter capacidade, que é o nosso papel enquanto formadores, de desenvolver projetos, campanhas, apoio, para que a gente possa apoiar esses indivíduos que, com certeza, apresentam uma doença, né? Então, é um problema de saúde pública. Então, isso eu acho que é fundamental. Então, a maioria das pessoas que pesquisam drogas ou usos, a saúde mental também é um problema muito relevante dentro, não só da UF, mas em todas as universidades. Então, o papel que a universidade ela assume é o papel de
de apoio, de formação de uma rede de apoio e de orientação. Agora, a gente está num momento muito difícil, um momento em que tudo é muito midiático, Moisés. Então, a gente não consegue, em alguns momentos, colocar para a sociedade tudo de bom, tudo de espetacular que a universidade produz. Há pouco tempo, e isso é vinculado como uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, nós temos um projeto chamado Amor em Cada Fio, e que a gente coleta mechas de cabelo para fazer perucas e entregar gratuitamente para mulheres que sofreram com câncer ou têm alopécia. A gente coletou 500 mechas, a gente mais que duplicou, a gente tem 3 anos de projeto. E a gente tenta colocar isso. A gente tem um projeto na odontologia, que é o projeto Cinderela, também para mulheres com câncer, gratuitamente. Então, no serviço de nutrição, serviço de psicologia, tudo gratuitamente. E a população de Niterói e fora de Niterói se beneficia também desse atendimento que a universidade fornece. Nós teremos em outubro a agenda acadêmica, que é o momento que a universidade para se repensar, para mostrar para a sociedade tudo que produz. Projetos de ensino, que são os de monitoria, que eu tenho mais de 800 bolsistas, projetos de pesquisa com iniciação científica, projetos de extensão, desenvolvimento acadêmico, vários projetos são apresentados para a sociedade. Quando nós tivemos, há pouco tempo atrás, o UF nas praças, que foi uma resposta que a gente tentou dar, né, a todo o movimento de difamação, né, da universidade, nós fomos para as praças em Niterói e mostramos o que a universidade tinha de bom para oferecer. E foi um sucesso. A comunidade pôde perceber como a universidade tinha importância e relevância dentro daquele espaço. Então, eu acho que o que a gente precisa cada vez mais é reforçar e enfatizar o que é bom, o que a gente tem de melhor na universidade. A gente coloca o estudante para dentro, o estudante entra, e eu já fui em alguma formatura e disse, eu tenho responsabilidade com seus filhos. Eu tenho essa responsabilidade. Os seus filhos vão sair diferentes, eu brinquei, com uma formatura. Os seus filhos vão sair diferentes, os pais. Vão sair como? Vão sair melhores dessa universidade, vocês vão ver. Eles vão sair melhores. Claro, se eles saem melhores do que entraram, a universidade está cumprindo o seu papel. Né? Exatamente, exatamente. E como você falou do contingenciamento, realmente é um momento muito difícil. A gente entende toda a conjuntura econômica que está impactando não só a questão da educação, mas a questão da saúde e outros ministérios também. Nós estamos na expectativa realmente de que a gente possa ter algum descontingenciamento, porque, na verdade, o que a gente enfrenta hoje é uma grande preocupação com a manutenção dos estudantes. Os estudantes, o perfil de estudantes na universidade hoje mudou completamente. Com o sistema, né, o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, nós recebemos estudantes do Pará, nós recebemos estudantes distantes, e esses estudantes demandam assistência estudantil, moradia, alimentação, transporte. E não tendo estrutura para pagar as contas, para pagar a luz, para pagar a água, fatalmente a gente vai ter dificuldades para se manter e principalmente manter esse estudante. A universidade, o reitor, ele já fez um movimento já há bastante tempo de cortes de funcionários terceirizados. Então, esse foi um dos primeiros movimentos. Corte dos nossos telefones institucionais. Nós não usamos mais telefones institucionais, nós usamos nossos telefones próprios para fazer ligação para qualquer coisa. Então, foi um desafio, mas uma responsabilidade que nós tomamos para nós mesmos, para que a gente pudesse contribuir com o equilíbrio das contas. Mas, realmente, nós, enquanto universidade, nós queremos ter a oportunidade de mostrar para a sociedade, para o governo, que nós temos muito a contribuir com o desenvolvimento do país. Eu acho que,
para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. A gente tem que aproveitar a experiência, a expertise, todo o conhecimento técnico, científico, técnico, cultural que as universidades têm para colocar à disposição da sociedade. Então, Alexandra, agora eu queria que você falasse um pouco da Alexandra. Certo? Quais foram os desafios que você identifica para conseguir desenvolver a sua carreira e que, depois de muito tempo trabalhando como nutricionista, né, do município, você galgar postos de gestão na universidade? É normal mulheres da cor negra e etc. Ocuparem esses espaços? O que você poderia falar aí para quem está nos assistindo sobre esse aspecto? Então, a gente sabe, né, tem estudos que mostram no mundo, não é nem no Brasil, no mundo, que só 13% de mulheres alcançam cargos de liderança. Quando a gente chega no Brasil, a gente vê que, pensando na política, por exemplo, a gente tem cerca de 16% de mulheres senadoras, 10% de deputadas federais e 7% de ministras. É um número extremamente irrisório. Se comparado com o percentual de mulheres na sociedade, exatamente, que é mais da metade. Exatamente. Né? Na universidade a gente também tem mais da metade de mulheres, né, que são estudantes da nossa universidade. Isso até que se reflete bem a sociedade. Mas, como eu até cheguei a comentar com você, e como acontece com uma série de pessoas negras e mulheres negras, eu comecei a identificar o preconceito e a resistência exatamente quando eu ingressei na universidade, né? Então, no ingresso na universidade é quando você começa a mexer um pouco com a lógica da pirâmide. Você está na base da pirâmide, né? Uma menina negra, periférica, pobre, você está na base da pirâmide, e quando você ascende à universidade, você começa a desestabilizar. Quem está no alto começa a descer, na verdade é isso. E aí, aconteceram sim algumas situações, né, que com certeza eu consegui passar, mas um fato curioso, quando eu ingressei na Faculdade de Nutrição, na UFRJ, e que eu estudava, saía às 7 da manhã, voltava às 7 da noite, o curso integral, e uma vizinha me perguntou se eu estava trabalhando. Demérito nenhum eu estar trabalhando, muito orgulho, mas eu disse que eu estava estudando, e ela riu e disse, não é possível que você estude de 7 da manhã às 7 da noite. Eu fazia, na época, histologia, eu abri a caixa de lâminas, quebrei a caixa toda para provar a elas que eu estava estudando, né? E com muito orgulho e que entendia dentro da minha família pobre que a única chance que eu tinha realmente de ser alguém na vida era por meio do estudo e do estudo universitário. Então minha mãe e meu pai sempre me incentivaram nisso. E o que aconteceu que foi que me formei com dificuldades. Na época eu não tinha política de cotas, né? Eu não fui ingressante por meio de cotas, mas eu sempre tive bolsa de alimentação, bolsa de estudo. Eu sempre fui sustentada pela universidade. Nunca tive um livro enquanto eu estava na universidade. Enquanto as minhas amigas iam para casa estudar os seus livros, eu ficava até às 10 da noite na biblioteca, porque alguns livros não poderiam sair, eu estudava ali e depois retornava para casa. Muita dificuldade que, na verdade, me fortaleceu. Fiz o mestrado, fiz a iniciação, fui descobrindo a vontade pela docência, o interesse pela docência, fiz iniciação, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Nesse inteirinho, consegui passar para nutricionista e trabalhar como nutricionista e depois como professora universitária em algumas faculdades particulares. Em 2009 eu tive o grande prazer, depois de tentar muitos concursos, com muita dificuldade, porque eu tinha uma limitação muito grande, que era a produção científica, a língua para um aluno, para uma mulher negra, pobre, periférica, a língua estrangeira é uma barreira
né? Então a gente não tem as mesmas oportunidades. E a escrita desses trabalhos, para que sejam qualificados, são em língua estrangeira, então eu reconheço até hoje as minhas limitações. Então a gente tem uma defasagem muito grande a outras pessoas, né? Brancas, enfim. E aí, eu, com muita dificuldade, eu consegui ingressar na Universidade Federal Fluminense em 2009 e sempre gostei da área de gestão, sempre fui bem organizada, metódica, falante demais. Em 2014, 4 anos depois, a própria faculdade me convidou para ser diretora da faculdade. Fui eleita. E em 2018, reeleita, né? Foi um desafio muito grande, um marco importante para mim, né? Dentro da gestão na Faculdade de Nutrição, foi a criação do programa de pós-graduação em nutrição, que nós tínhamos na época 47 anos, a faculdade não tinha um programa de pós-graduação, e isso faltava para o orgulho da faculdade e para que a gente pudesse ter uma formação integral, tanto da graduação até a pós-graduação. E aí, isso com muito orgulho, obviamente, não foi mérito exclusivo meu, mas de toda a comunidade que acreditou naquele trabalho. E em 2018 eu ingressei, então, fui reeleita, e foi um momento também bastante conturbado, que nós estávamos também em eleições para a reitoria, uma mudança para a reitoria. Sempre participei ativamente dos movimentos políticos, de discussões dentro da universidade, de fóruns, sempre participei de construção de documentos, de conselho universitário, de forma muito ativa, e isso eu acho que de alguma maneira despertou essa responsabilidade, esse compromisso que eu sempre tive com o meu trabalho. E aí, eu, recém-ingressada no segundo mandato, eu fui convidada para assumir a pró-reitoria de graduação da universidade, que é uma pró-reitoria, como eu falei, que tem responsabilidade em implementar as políticas de ensino de graduação na universidade. E o compromisso de fazer com que os estudantes ingressem e se formem. Então, acho que esse é o maior compromisso. Dificuldades, não vou te enganar, Moisés, muitas dificuldades mesmo, por ser mulher, obviamente, os espaços que eu circulo, o percentual de homens é muito maior, na maioria das vezes eu estou sozinha enquanto mulher, e negra principalmente, então eu acho que é um espaço de muita responsabilidade e representatividade, então por isso eu me coloco e me porto de maneira sempre muito empolgada, responsável, porque eu sei que tem muitos estudantes, professores que se espelham nas minhas ações. Então, eu tenho essa preocupação. O debate que mais a confronto, né, são os debates quando a gente defende as políticas de cota. Infelizmente, a gente ainda tem essa resistência dentro do nosso país. Por mais que já tenha ficado provado e comprovado que não há nos órgãos superiores da Justiça, como o Supremo, e que isso foi um avanço, né, enorme. Mas o avanço, a gente quer que esse avanço se consolide para a pós-graduação, porque o que a gente percebe que, de novo, fazendo o exemplo da pirâmide, tudo bem, vocês ingressam na graduação, mas vocês não chegam na pós-graduação. Isso, e aí nós estamos encerrando, Alexandra, e eu quero que você conte, para a gente finalizar aqui, já agradecendo a delícia dessa entrevista, e a gente depois pode continuar numa outra ocasião, numa outra oportunidade, que você fale um pouco sobre o episódio que expressa bem essa questão da dificuldade e da resistência e da discriminação aos negros e tal, que foi quando você passou no vestibular e sua mãe. Tal. Conta essa história aí para a gente encerrar, que é deliciosa. Sim, eu estava tentando, né, o vestibular, e na época eu tinha um sonho de ingressar na faculdade
faculdade de medicina, né, de ser médica. Da UFRJ. Da UFRJ. E aí eu não passei, eu tinha feito uma tentativa, não passei, tinha ficado por pouca pontuação. E como toda mãe, preocupada, zelosa, minha mãe, não, nós vamos à universidade porque eu vou falar com o reitor e eu vou conversar com ele que você é uma menina inteligente, que você é uma menina capaz e que, poxa, falei, mãe, mas não é assim, eu tenho que conseguir a pontuação, não deu, não, mas vamos ver, vamos conversar. Eu, mãe, tá, fomos. E aí ficamos assim uma tarde aguardando o reitor da Universidade Federal passar. E aí ele passou e a minha mãe falou assim, oi, tudo bem? Sim, o que a senhora quer? Não, que essa aqui é minha filha, ela tentou vestibular para medicina, mas ela é uma menina inteligente. E aí ele olhou para mim, olhou para minha mãe e falou assim, mas essa faculdade não é para vocês. Não é para sua filha. Aí a minha mãe, como assim? Não é. Tem muito investimento, dinheiro, gasto, custo. Olha o perfil dos estudantes. Na época não tinha cota. Então olha o perfil dos estudantes. Não é o perfil da sua filha. Essa faculdade não é para você. E aí a gente foi no chão, a minha mãe no chão e falou assim, minha filha, você vai conseguir, não escuta, a gente não pode ouvir isso, é um absurdo. Eu falei, mãe, tudo bem, faz parte, enfim, é terrível. Você, né? consolando a sua mãe. Eu consolando a minha mãe, ela muito triste, porque ela tinha um sonho, uma expectativa até hoje. Ela é orgulhosa ao extremo, ela sorri, ela vive assim, me admirando, né? E aí, o que eu brinco com ela falou assim, Alexandra, de vez em quando ela fala, você lembra da fala daquele reitor? Eu falei, lembro. Foi a melhor coisa que ele falou pra gente nas nossas vidas, mãe. Aí ela falou assim, mas foi mesmo? Eu falei, foi. Porque, na verdade, ele disse que eu não era meu perfil, eu não servia para ser estudante daquele curso, do curso de medicina. Mas hoje, olha só que situação, como o mundo dá volta. Eu não servi para ser estudante de um curso tão renomado na Faculdade de Medicina. Mas, hoje, como pró-reitora de graduação, eu sirvo para assinar os diplomas de todos os cursos de graduação da universidade, sobretudo os diplomas do curso de medicina. Então, na época eu não era capaz ou não era o perfil, meu perfil ser médica, e hoje eu reconheço que realmente não era mesmo o meu perfil, então ele me fez realmente um favor, mas eu tenho muito orgulho de hoje ser capaz de diplomar, porque participo também das formaturas, então todos os médicos na sua gestão, na minha gestão, de pró-reitora, assinatura, então você chancela os diplomas de todos os médicos, mesmo o reitor tendo falado, mesmo passando por esse episódio. Né? Então, assim, eu trato, como você falou, como uma coisa deliciosa que fortalece. Eu conto isso quando eu converso com alguns estudantes, porque o que eu converso quando passo em alguns espaços, já tive vários embates, conflitos. Homens geralmente pensam que quando nós somos muito incisivas, somos nervosas, desequilibradas, né? E por ser nutricionista, já me falaram isso no momento de um fórum, que eu conhecia muito sobre a cozinha, mas que eu não tinha capacidade. E aí, eu num fórum, esse vídeo até é emblemático, porque foi aí que eu fui meio que conhecida dentro da universidade, eu subi na boca de ferro, no púlpito de um conselho universitário, eu falei assim, eu vou estar em qualquer lugar dessa universidade que eu quiser estar. O senhor, infelizmente, vai ter que realmente engolir a minha presença. Você fez o que o Zagallo fez. Exatamente. Vai ter que realmente aceitar a minha presença, a presença de uma mulher negra em qualquer espaço de decisão dessa universidade. Muito bem, falou muito bem. Eu queria agradecer, Alexandra, a sua presença aqui. Nós traremos você outras vezes, ok? Tá. Eu quero agradecer a você, a paciência e a audiência de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania. Na tela, o nosso site para você acompanhar nossa programação, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você opinar. O que você achou dessa bela entrevista aqui, deliciosa, com a professora Alexandra Anastácio, da UF, Universidade Federal Fluminense, pró-reitora de graduação. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania.
aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.